Vamos ver, né? A gente, bom, a gente já retoma, eu acho, né? É isso? Sim, né? Uhum. Então, vamos lá. Então, Andréia, a palavra é sua. Tá bem. Então, colegas, vamos retomar. Eu pedi para... Pode até passar para o próximo, Léo? Isso aqui era só para tentar mostrar para vocês o que eu pensei abordar nessa fala, nesse tempo final que a gente vai ter, né? Então, eu queria pensar nos tempos de uma análise. Em outro texto, eu articulei, nesse mesmo texto, na verdade, né, o depoimento com esses 3 tempos, né? Instante de ver, tempo para compreender e momento de concluir. Então, eu vou abordar a expectativa do início, o que me permitiu vislumbrar o começo do fim, como fui afetada pela dor da separação, como pude sair do afeto depressivo correlato à dessuposição do saber, como pude encontrar entusiasmo no apagar das luzes da experiência, a saída da impotência como um dos benefícios da análise, e o que decidiu a convicção sobre o fim, né? E a partir daí, tendo essa convicção, o que me levou a ingressar no dispositivo do passe, tá? Então, são esses os pontos que eu gostaria que a gente pudesse trabalhar um pouco. Se tiver chato, vocês me falam, que aí a gente vai reordenando, modificando, né? Porque sábado à tarde não é fácil, né, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, gente. Que eu acho que é uma parte menor. Talvez algumas pessoas já tenham me escutado, né? Pessoas que são membros, Leonardo, por exemplo, e a Brenda. Não sei, já a Brenda e Léo. Se Eu não te ouvi, escutar... Andréia. Não, que Não, bom não te então, ouvi. Léo. Foi em Aracaju, né, que Porque, você falou, né? Eu não pude ir. na verdade, eu tenho passado pelos fóruns, né, do É, Brasil e tenho falado sobre esse depoimento, e a cada vez que alguém me convida, eu acabo introduzindo alguma coisa nova, alguma coisa que eu acabo depreendendo quando começo a falar, né? E também a partir das perguntas que as pessoas me colocam. Isso me põe para trabalhar, né? uhum, Então, sempre tem alguma coisinha diferente. Mas, sim. como eu dizia para algumas colegas do Fórum Belo Horizonte nessa semana, gente, o esqueleto é o mesmo, porque o fantasma não muda, né? E aí uma colega... O que reveste isso, a gente pode a cada vez encontrando uma palavra nova, né? Então, vamos lá. Eu chamei primeiramente de... Se quiser tirar esse slide, acho que pode tirar. Tá, Léo? Não tem necessidade dele ficar aí, não. Era só para eu poder mostrar para vocês como é que eu pretendo caminhar. Obrigada. Então, inibição, sintoma e angústia. Eu diria que, quando a gente começa uma análise, a gente nunca tem um único sintoma, né? A gente tem, na verdade, um feixe sintomático que costuma ser bastante exuberante, né? Mas eu diria que eu localizo pelo menos 2 questões, né? A angústia e a inibição, que eu considero que eram afetos preponderantes desde a infância. O olhar do pai se tornou voz de advertência. Seu desejo era que a filha seguisse seus passos, trabalhando num banco para ter alguma garantia. A mãe tem o traço do desamparo, que, no entanto, não lhe tirou a alegria. Perdeu sua própria mãe no primeiro ano de vida. O buraco deixado por essa desaparição
deixará marcas. Nela ressoará como um apelo constante dirigido ao outro e um desejo débil em relação ao saber. No sujeito, ressoará como uma ponta de tristeza e um sentimento de que lhe cabia reparar esse desamparo. É isso, né, gente? Numa análise, a gente está sempre falando desses outros, né, que constituíram a nossa vida. Havia também uma questão que atravessou a vida, impondo um extenuante trabalho, a dificuldade de tirar seu sustento da clínica, formulando a pergunta freudianamente: qual é o sentido do sintoma? Bom, o instante de ver. Nesse instante de ver, eu localizo uma captura. A escolha do analista se fez a partir de uma cena emoldurada por dois objetos muito caros ao sujeito: o olhar e o dinheiro. Era o fim de um seminário lotado. Os participantes deixam o pagamento sobre a mesa, cédulas e cheques. Sou capturada pela cena. Aquele que seria, a partir de então, escolhido como analista, embola tudo e mete na pasta sem contabilizar ou conferir. Nenhum pudor, nenhuma cerimônia. Esse homem sabe mexer com dinheiro. Foi o que fez o sujeito chocar-se com seu sintoma. Ou um dos sintomas mais privilegiados, eu diria, né? E que se articula também com a inibição, já que eu disse para vocês da dificuldade de tirar o sustento da própria clínica. Bom, agora eu vou falar com você sobre um sonho que eu chamei na época de um sonho de autorização. E esse momento eu chamo de tempo para compreender. O sonho é o seguinte: estou no consultório vazio do analista. Encontro sobre o divã um colar de pedras. Está quebrado. Recolho as pedras que caíram no chão. Quanto mais quero guardá-las numa bolsinha, mais escorrem das mãos. Pergunto-me de quem seria um objeto tão precioso. Ninguém responde. Cogito, então, escrever para a secretária do analista. Ela deve saber de quem é. As pedras são fascinantes. Desejo que sejam minhas, mas hesito. Poderia eu ser a verdadeira dona das pedras? Então, essa é a pergunta que eu me formulava no próprio contexto do sonho. Esse foi um sonho que me deu muito trabalho e eu acho que eu trabalhei em torno dele meses, né? Sou tomada de alegria quando, no longo trabalho de elaboração que se segue ao sonho, pude concluir que as pedras eram minhas. Mas o sonho indicava também uma queda. As pedras tinham a cor dos olhos do pai, olhos que davam medo na infância, mas era também a cor dos olhos do analista. Tratava-se de saber fazer algo com aquilo que, tendo caído, ainda brilhava. Desejar apropriar-se daquilo que cai e, mesmo assim, não perde o valor. A interpretação do sonho me permitiu sair da hesitação em que me encontrava. De um lado, na vertente escópica, a queda do objeto que petrificava e constrangia, que era o olhar do outro, que no sonho aparece metaforizado nas pedras de um colar quebrado. De outro lado, na vertente anal, a bolsinha onde guardava as pedras estava associada à bolsa de colostomia usada pelo pai alguns anos antes. Dinheiro é sujo, era uma frase muito escutada na infância. É nisso que não se podia tocar? Os objetos pulsionais que ligam o sujeito ao outro precisam estar caídos, separados, para operarem do lugar da causa e não mais colados no fantasma que aprisiona. É um sonho de separação, mas naquela época eu o nomeei como um sonho de autorização.
Esse sonho, ele ocorreu mais ou menos, eu acredito que em 2014, em um momento de grande turbulência no âmbito nacional de nossa escola. Havia um tenso debate sobre a regulamentação do trabalho já em funcionamento entre a CLEAG, que é o dispositivo de escola brasileiro, América Latina Norte e Sul para as questões da garantia. Eu não vou me estender sobre isso, mas nessa ocasião eu estava muito concernida com o debate, porque eu ocupava uma função na escola, a mesma função que eu ocupo hoje, que é de secretária da EPFCL Brasil, secretária da Comissão de Gestão da EPFCL Brasil. O desdobramento dos acontecimentos me causou horror. Eu me deparei com a situação de ter que posicionar-me e responder por coisas impensáveis numa escola. Uma face velada do outro foi escancarada. Por um lado, eu não esperava encontrar isso, e de outro, havendo encontrado, eu não pude recuar. Eu diria que ter passado por isso foi uma prova. Ainda que eu pudesse contar com alguns outros, havia nessa experiência algo da mais íntima solidão. Em todo caso, eu me sentia absolutamente concernida com o debate, e isso me fazia prosseguir. O que aconteceu? Eu fui perdendo o medo daqueles olhos que medravam, já que eu disse que o medo era um dos sintomas importantes, né? Não é o medo de gato, medo de barata, né? Não era uma fobia. Eu acho que é um medo muito mais no campo da inibição, na inibição diante do outro, que tinha a ver com o olhar do outro que medrava, né? Todavia, entre ter um vislumbre do fim, anunciado neste sonho, e chegar ao momento de concluir, havia um passo a ser dado. Qual? Isso me escapava continuamente e não me permitia decidir, ainda que eu soubesse algo da proximidade do fim. Por que eu digo isso? Porque havia um esvaziamento, né? O esvaziamento dessa função do sujeito suposto saber, ou melhor, da suposição de saber que a gente faz, né, no outro. Então, eu me debatia muito com essa questão, havia um esvaziamento, mas eu não sabia como terminar. Acho que talvez ninguém saiba, né, como é que se termina uma análise. Uma ocorrência real talvez tenha precipitado alguma coisa. Um derrame sofrido pela mãe. Ela nunca mais poderá andar. Isso abala os alicerces. Meu corpo é afetado. Tudo parecia andar, mas de repente o real se interpõe em cruz. Como dar um passo depois disso? Fiquei paralisada. Nesse tempo da análise, fui tomada frequentemente por uma emoção. Deparar-se com a finitude e a fragilidade, a possibilidade do desaparecimento do outro, a paralisia, o retorno de algo que talvez fosse sabido, mas evitado, o fim da caminhada, o fim da análise, a separação necessária e dolorosa do analista, a separação da mãe, viva, não mais a mesma, e ainda a mesma de sempre. Um luto estava em questão. Da mãe, do analista, da imagem do corpo próprio, de alguns ideais. Esmoreci. Terminar uma análise não é uma linha progressiva, linear e ascendente. Há paradas, descontinuidades, curvas, retrocessos. Se no início da análise o afeto preponderante era a angústia, foi com afeto depressivo que me deparei no fim. Sobre isso, encontramos ao menos 2 referências em Lacan, bastante conhecidas. A primeira está na proposição de 9 de outubro de 67. Lacan diz assim: ao final da travessia analítica, tendo resolvido o desejo que sustentara a operação analisante, este não levanta mais opção. Essa expressão
não levanta mais opção, não é familiar na nossa língua. Talvez se possa dizer em bom português que o sujeito não corre mais atrás do prejuízo. Não renova os argumentos fantasmáticos dirigidos ao outro, brandidos em defesa da sua neurose, até então sustentada pela transferência. É que o resto determinante da sua divisão o faz decair de sua fantasia e o destitui como sujeito. A isso Lacan chamou de destituição subjetiva. Isso será vivido pelo analisante como um luto. E aí o Lacan diz, é isso que os passadores devem estar sensíveis para recolher no testemunho do passante, para não se desonrarem da sua função. Então Lacan diz, quem, melhor do que esse psicanalizante no passe, autenticar o que ele tem de posição depressiva? Né? Então, talvez seja esse o ponto que o passador seja capaz de captar, né, no discurso do passante. Porque justamente, né, eles estão nesse momento. Embora a gente possa dizer que a diferença é que o passante ele tem certeza, ele tem a convicção, né, de ter atravessado a ponte. E o passador, ele ainda está nessa travessia. Mas é justamente isso que o torna sensível a escutar o luto que o outro já fez, estando ele próprio passando por isso. Né? Então, talvez isso vá clareando um pouco aquilo que eu disse para vocês no primeiro tempo da nossa conversa. Espero que sim. Né? A segunda referência encontra-se em 74, na Nota aos Italianos, onde Lacan volta a usar um termo similar. Ele diz assim, o analista, no final da travessia, deve ter cingido a causa do seu horror, horror de saber. Só aí ele saberá ser um rebotalho. Esse termo de rebotalho também não é um termo utilizado correntemente na nossa língua, né? E a gente poderia falar de resto. Só aí ele saberá ser um resto. Mas a coisa não para aí. Se ele, diz o Lacan, se ele não é levado ao entusiasmo, é bem possível que tenha havido análise, mas analista nenhuma chance. Continuo com Lacan. Visto que o analista só se autoriza de si mesmo, completa Lacan, sua falta passa para os passadores. Né? No caso aí o passante. E a sessão continua para a felicidade geral, embora com um matiz de depressão. Luiz Scovitch, no livro As Marcas de uma Análise, escreve que ao final da análise encontramos uma depressão ligada à inexistência do outro. E a conclusão implica o luto do objeto A encarnado pelo analista. Segundo este autor, é uma depressão sob transferência, que intervém quando o motor que alimenta a transferência, ou seja, o sujeito suposto saber, chega à sua extinção. Ele prossegue dizendo que a depressão não é o sinal do fim. A depressão é o índice da travessia, mas não indica que a experiência terminou. Acho que esse é um ponto super importante. Por esta razão, 2 anos mais tarde, em 76, Lacan evoca a satisfação do fim de análise na experiência do passe, com uma volta a mais que o analisante precisará fazer. Né? Mas ele diz para a gente que é uma satisfação diferente daquela que extraía do sintoma. Portanto, essa satisfação do final é uma satisfação que não é substitutiva. Né? Eu fico pensando que, nesse momento de depressão, do final de análise, é um momento extremamente difícil e delicado. Né? E então, o que me ocorria na época é, mas assim, então é isso o final?
né? Então, quer dizer que eu nadei tantos anos e vou morrer na praia? Né? E eu acho que isso foi super importante ter topado permanecer, né? Não ter pulado do barco antes da hora, sabe? Então, nessa hora eu pensei, isso não, tudo menos isso, né? Eu não vou sair fora nesse momento tão crucial, né? É preciso que eu dê uma volta a mais. Qual? Eu não sabia, né? Então, é uma pergunta que o tempo inteiro, né, eu me colocava. Como é que se pode saber o que é o fim sem nunca ter experimentado isso antes? Né? Mas, na minha experiência, algo se delongava aflitivamente. Hoje eu me pergunto qual foi a operação que me permitiu sair do afeto depressivo referente à destituição subjetiva, à dessuposição de saber e à constatação irrevogável da castração. Não tenho total clareza. Além dessa topada, qual topada? Essa topada com o real mesmo, que é a mãe não vai mais andar, da aflição sonolenta em que me encontrava. Foi ter sido sorteada passadora. A designação e a participação no dispositivo como passadora funcionaram como uma injeção de ânimo, né? Porque eu contei para vocês que eu tinha passado por toda essa dificuldade na escola, né? Aquilo que eu disse para vocês, que algo de um certo horror se desvelou, né? Uma face desconhecida do outro, ou pelo menos, não sei se desconhecida, mas não esperada do outro, foi desvelada nesses impasses, nesse rame-rame do trabalho do dia a dia numa escola, né? Então, essa designação, ela me tirou de uma indeterminação sintomática, de uma vacilação, muitas vezes experimentada, e que eu traduzo como sendo uma espera do outro que nunca vinha, né? Bom, e o momento de concluir? Isso aqui, assim, gente, são 19 anos, né? Que eu estou enxugando em algumas páginas aqui com vocês. O momento de concluir. O momento de concluir eu chamei de o santo do pau oco. E essa foi uma grande dificuldade, porque eu não sei se é uma expressão conhecida por todos vocês, né? Mas aqui em Minas Gerais é uma expressão corrente, né? Que tem tudo a ver com as Minas Gerais, né? Todo mundo aqui conhece essa expressão? Acredito que não? Uhum. Andréa, eu acho que é legal você poder dizer, né? Tá. Por que o Santo do Pau Oco é importante aí em Minas, né? O que se faziam com o Santo do Pau Oco na história, né? Conta pra gente. É importante porque acho que tem tudo a ver com a queda do sintoma, né? Andréa, Oi. desculpa te interromper, eu conheço a expressão, mas eu não sei por quê. Acho que o Maurício bem disse quando pediu você explicar. Meus pais são mineiros, então... Tem tudo a ver. É coisa de mineiro isso, né? Mas vamos lá, então. Mas primeiro eu vou contar um sonho para vocês, né? Um sonho. Estou numa cena de sexo com a analista. É engraçado, né, gente? Vocês vão rir de mim, certamente. Na hora H, ele retira o corpo fora. Em seguida, desatarracha do seu órgão um tubo oco, que provavelmente o mantinha naquele estado ereto. Olho para aquilo e me surpreendo muito. Então era isso? Após a interrupção brusca do ato, para além da irritação, o afeto que me toca não é exatamente a decepção, mas algo próximo de um xiste. Ah, então era com isso que você me enganou esse tempo todo? Eu havia, enfim, descoberto o truque. Isso me fez rir. O sonho me permitiu concluir pelo engano. Era com isso
que eu havia me enganado esse tempo todo, com o suposto saber, com o falo que eu mesma havia depositado lá. Uma miragem. E o significante miragem aqui, ele não está aqui colocado à toa, porque, na verdade, o meu nome, o Milagres, a raiz etimológica dele tem tudo a ver com isso, com a miragem, com aquilo que se admira, né? Milagres vem de admirar. Era um engano supor que o analista soubesse mexer com o dinheiro. Pivô da transferência, que permitiu dar partida à análise. O tubo era oco. O tubo sempre foi oco. Ora, não há tubo que não seja oco. Então era isso. Mas como demorei descobrir? Eu acho que eu só saquei isso quando, no trabalho de interpretação do sonho, na análise, quando eu estou contando isso para o analista, é que eu me dou conta, né, do que eu estava dizendo. Eu havia, enfim, desencantado. É assim que se fala quando se sai de uma situação hipnótica. Hipnose da transferência, hipnose da alienação aos significantes do outro, narcose do gozo. O que estava em jogo na situação era a posição do pai na novela familiar e no fantasma. Havia uma queixa recorrente sobre o que se esperava do pai e, por extensão, do outro. O analista faz uma interpretação ali na soleira da porta. É uma interpretação que ressoa. Ele diz: então, o santo é do pau oco, e santo de casa não faz milagre. A interpretação ressoa porque diz respeito ao laço com o gozo. Como lembra Lacan, abro aspas, não há uma interpretação que não queira dizer outra coisa. Mas, enfim, uma interpretação analítica é sempre isso. Quer o benefício seja primário ou secundário, o benefício é de gozo. Então, aqui cabe esse parêntese, por quê? Santo do pau oco é uma expressão popular utilizada no Brasil para designar o indivíduo de caráter duvidoso, que aparenta o que não é, iludindo todos à sua volta. A origem da expressão é histórica. Tudo começou quando, em 1718, todo o ouro extraído do território brasileiro deveria ser levado à fiscalização, né? Era pesado, medido, o teor era testado para ser fundido em seguida. Era o quinto do ouro, né? Que para nós aqui em BH, Ouro Preto, é moeda corrente, a gente fala isso até hoje, né? O quinto do ouro era retido para ser enviado à coroa portuguesa. O descumprimento dessa determinação acarretava sérias consequências. Muitos exploradores, para escapar dos pesados tributos de Portugal, mandavam fabricar santos de madeira completamente ocos. O santo era preenchido com ouro e pedras preciosas, passando despercebido, ludibriando assim o fisco. Então, os santos do pau oco não eram imagens de devoção, mas invólucros para transportar riquezas. Léo, você pode projetar o slide do santo do pau oco? Porque talvez nunca tenham visto, né? Posso sim. É isso. Ele ficava cuidadosamente escondido, né? E a gente usa uma outra expressão aqui em Minas, que é, você está escondendo o ouro, né? Então, esconder o ouro também tem relação com esse santo do pau oco, né? Que, na verdade... E é uma imagem linda essa, inclusive, hein? Produzida, né? Tem várias, tem algumas lindas na internet, né? Então, a frase do analista era essa, né?
o santo é do pau oco, e santo de casa não faz milagre. Santo de casa não faz milagre é outro ditado popular, né? Porque, na verdade, o que estava em questão é essa espera do outro que nunca vinha, né? Essa expectativa de que o outro pudesse me tirar disso que eu chamei de uma aflição sonolenta. Então, santo de casa não faz milagre significa que as pessoas próximas, como familiares, não resolvem problemas com a eficiência de alguém de fora, né? Então, eu acho que essa interpretação, eu chamo de uma interpretação fundamental, houveram duas, né? Porque ela descortina, de certa maneira, essa relação do saber com gozo, né? Então, é na modalidade do xiste que algo de repente se ilumina, como um raio na noite chuvosa e escura. O sonho permitiu-me sair do encantamento em que me detive, como se eu esperasse sonolenta que algo do sintoma se desembaraçasse por si mesmo, ou que o outro pudesse me tirar daí, né? Lembrando que no início, qual que era a expectativa? Me lembro que a escolha desse analista se deu em função do modo, né, dele operar com dinheiro. Então, a frase que me veio foi: esse homem sabe mexer com dinheiro, né? Mas, embora eu esperasse que isso viesse do outro, é somente um ato que pode fazer da impotência impossibilidade. Agora eu trago um último sonho, né? Um sonho que eu chamo de os peitos caídos. No apagar das luzes, houve um último sonho, que se resume numa única imagem. Estou na frente de um espelho, com a parte de cima nua. Vejo peitos terrivelmente caídos. Horror. Não vejo um rosto, mas sei que sou eu, ainda que esses peitos sejam os da mãe. Assim como no sonho do colar de pedras, eu me perguntava se os peitos caídos eram meus. De novo, hesito. Eram meus ou da mãe? Agora, nesse sonho dos peitos caídos, um sonho tão simples e reduzido a quase nada, eu me deparo com o duplo e o horror diante do que vejo. Há aí o objeto oral, o seio, mas também o corpo da mãe, um dia tão belo e que agora encontra a velhice e a queda. Disso também é necessário fazer o luto, me separar das aderências e identificações. É preciso que se faça isso em vida, agora, não há mais tempo. Ainda há algum tempo? Continua urgente. Eu não suportava mais esperar. Então, quando eu relato esse sonho, o analista profere uma interpretação que eu chamo de uma interpretação derradeira, mas ele profere essa interpretação num tom que eu chamo de um tom chistoso, que é algo super importante de ser marcado também na análise, né? Pelo menos na minha. Ele diz assim, depois que eu conto o sonho: agora você já pode meter os peitos. Não havia mais o que dizer. Quando ele diz essa frase curtinha, eu tive a certeza de que isso era o bastante e que a experiência estava concluída. A mãe não pode mais andar. Eu preciso continuar. Essa constatação levou-me a dar o passo e arrancou-me de uma hesitação que havia se prolongado demais. Retomo então uma pergunta. O que se sabe depois do fim? Certamente, bem mais que no início, não é? Todavia, é preciso considerar qual é o lugar desse saber e qual sua relação com a verdade. Lacan nos ensina que, abro aspas, a verdade
só se pode semidizê-la. Aí está o nó. O saber do psicanalista deve ser sempre colocado em questão. Da análise, diz ele, há uma coisa que deve prevalecer. É que há um saber que se retira do próprio sujeito. O discurso analítico coloca o S barrado no lugar polo de gozo, né? É o A, não é isso? Que se dirige, do A do lado esquerdo, do discurso analista, que se dirige ao S barrado que está no polo de gozo, no lugar do polo de gozo, como diz Lacan. Então, ele continua. É do tropeço, da ação fracassada, do sonho, do trabalho do analista resulta. Esse saber não é suposto. Ele é saber. Saber caduco, migalhas de saber, sobre migalhas de saber. É isso o saber inconsciente. Então, ele volta aí a falar do gozo, né? Ele diz, esse saber é o que eu assumo, o que eu defino como somente podendo colocar-se, esse é o traço novo da emergência, pelo gozo do sujeito. Então, para terminar, eu retomo um poema ao qual Lacan se refere nesse mesmo seminário que eu trabalhei aqui o tempo todo nesse texto, que é o seminário O Saber do Psicanalista. O Lacan diz que ele encontrou isso no almanaque de um autor que não era assim tão desprovido de talento. O poema todo mundo conhece, porque a gente costuma citá-lo. O poema é: entre o homem e a mulher há o amor. Entre o homem e o amor há um mundo. Entre o homem e o mundo há um muro. É sempre o que se diz. Há um mundo. Isso quer dizer, quando a gente fala que entre o homem e o amor há um mundo, quer dizer o seguinte: vocês nunca chegaram ali. Não dá em nada. Entre o homem e a mulher há o amor. Isso cola. Mas quando a gente diz entre o homem e o mundo há um muro, aí vocês compreendem que esse entre quer dizer interposição. Então, no final das contas, o que se encontra nesse apagar das luzes da experiência é sempre um muro. Aliás, como lembra Lacan, esse muro está em toda parte. Segundo ele, um poeta é que diz que é um muro, mas não é um muro. É simplesmente o lugar da castração. Por isso que ele retoma dizendo que o saber deixa intacto o campo da verdade. Entretanto, dar de cara com o muro não nos coloca outra saída senão inventar. Daí meu gosto pelos becos estreitos, lugares que sempre encontro quando me aventuro. Inventei uma coisa que eu nunca havia sido em minha vida, uma mulherzinha. Algo extraordinário. Seria isto um milagre? Né? Aí, só para terminar, eu queria falar um pouco para vocês da questão do nome. Uma palavrinha só sobre o nome. Né? Porque nesse relato que eu fiz para vocês, eu não fiz comentário nenhum sobre o nome, mas num deles eu fiz. Porque já foram vários, né? E às vezes eu não... deixa eu ver se eu acho aqui. O nome. Havia uma estranheza com o sobrenome, pois evocava diversos afetos no campo dos laços, motivo de riso dos colegas. Remetia algumas vezes ao sexual. Por exemplo, eu tinha um colega que me dizia: sua mãe foi franca e seu pai fez milagre. Ressoava para mim, na infância, um estranhamento nessa conjunção dos dois nomes, Franco Milagres. O efeito jocoso produzido no outro não permitia que o sujeito assinasse esse nome. O Milagres, por muito tempo, ficou de fora. Essa marca do nome paterno, que Lacan chama de marca do ferro do significante nos ombros do sujeito que fala, está lá na direção da cura, evocando tantas vezes o riso, portava para o sujeito constrangimento, especialmente quando conjugado com o nome da mãe.
Mas coisa curiosa, em que pese a marca do ferro do significante nos ombros, por ocasião do casamento, eu poderia tê-lo suprimido, né? Eu poderia ter modificado meu nome, eu poderia ter acrescentado o nome do meu marido, mas diante de uma interrogação do marido, o que eu respondi na época? Eu tinha 23 anos quando eu me casei. Eu digo, não, esse nome já me dá muito trabalho, vou ficar com ele mesmo, né? Então, tinha esse constrangimento, e acho que talvez isso tenha a ver com isso que Lacan diz, né? De poder usar o nome do pai, de gastar o nome do pai, né? Mas eu ainda não cheguei na questão propriamente do nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aonde é que eu falei disso? Ver se encontro. Eu acho que eu falei disso lá em Aracaju, gente. Achei. A última palavrinha sobre o nome, eu queria dizer para vocês o seguinte. Esse saber a que se tem acesso no final de análise leva em conta o real. E é o que permite encontrar aquilo que Lacan chamou de um amor mais digno. Esse amor mais digno é um amor que considera o limite. Esse muro, né? O impossível de dar sentido ao que fazia enigma. Esse nome, que antes não podia ser assinado, pode agora, depois de uma análise, ser escrito. Na religião, milagre denota qualquer indicação da participação divina na vida humana. Isso provocava constrangimento. Soava estranho, afinal de contas, um psicanalista milagres, né? Todavia, o que era lido antes como uma impostura pode, depois da análise, adquirir outro tom. Milagre vem do latim miraculum, que quer dizer coisas. E miraculum vem do verbo mirare, maravilhar-se. É um acontecimento extraordinário, que à luz dos sentidos e conhecimentos até então disponíveis, não possuindo explicação científica ainda conhecida, dá-se de forma a sugerir uma violação das leis naturais que regem os fenômenos ordinários. Então, tornar-se psicanalista é isso, uma aberração, né? É algo que viola as leis naturais que regem os fenômenos ordinários. É realmente extraordinário que isso possa acontecer. É um milagre que se possa extrair alegria, deixar-se entusiasmar e desejar ocupar o lugar de resto para alguns outros. Essa aberração da natureza, sicut palea, como diz o Lacan lá, referente a Santo Agostinho, essa aberração se chama um psicanalista. É isso que eu estou chamando de um admirável desejo novo.